bem, muito bem. Vamos começar? Vamos. Vamos lá. Muito bem. Eu vou só fazer a nossa tradicional abertura aqui. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Nós estamos na reunião número 4 do ano, se eu não estou enganado, da Comissão de Gestão de Pessoas, Trabalhista e Previdenciária. Nosso tema de hoje é a atualização do relatório de transparência e igualdade salarial. E, na sequência, nós vamos falar sobre trabalho híbrido e flexibilidade, considerando a relevância crescente da diversidade no local de trabalho para promover um ambiente inclusivo e equitativo. Estamos aqui com os nossos coordenadores, a quem mais uma vez agradecemos a fantástica contribuição de sempre, Dr. Lauro Martins de Azevedo Leite, da Correia Porto, doutora Sheila Saad, da RICA Associados, o Dr. Paulo Cardoso, o advogado sindical do Sindibor. Muito obrigado aos nossos coordenadores e a todos que estão aqui conosco da comissão. A nossa rotina, ela permanece. Os nossos oradores farão aqui a apresentação dos temas no começo. Naturalmente, estão todos convidados a interagir pelo microfone ou pelo chat. E assim que terminarem as apresentações, a gente encerra a gravação e abre o debate para que todos que não tiveram a vontade de fazer no momento da gravação as suas manifestações, que então possa fazer no ambiente de reunião sem gravação. E isto posto, sem mais delongas, eu vou convidar a Sheila, que vai começar a reunião conosco, e ela vai ter que sair um pouquinho mais cedo, e então ela pediu para iniciar aqui, e nós... Então, eu passo a palavra para você, Sheila, por favor. Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Nós vamos começar. Primeiramente, sejam muito bem-vindos. Não sumiu seu Obrigada. áudio. Está sumido? Está ouvindo? Não, não sumiu? Não, não sumiu, não. Perdão. Não? Eu aqui que aconteceu alguma coisa. Toca aí, Sheila. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Ah, beleza. Bom dia, sejam bem-vindos. Muito bom estar aqui de novo. Acho que a gente separa um pouquinho do nosso dia para a gente conversar sobre gestão de pessoas, questões legais. E a gente tem uma questão importantíssima hoje. Nossa vida virou de cabeça para baixo na pandemia. De repente, esse trabalho híbrido veio sem mais nem menos na nossa vida e não saiu mais. Então, nós vamos começar hoje a conversar sobre isso. Depois, Dr. Lauro, Dr. Paulo vão falar um pouquinho sobre os aspectos legais. Eu acho que existe uma questão importantíssima sobre esses aspectos legais a serem consideradas. Eu não sei se os meus colegas gostariam de falar um bom dia e depois eu começo. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Igualmente, bom dia a todos. Prazer estar novamente aqui. Então, vamos lá. Vamos discutir um pouquinho esses aspectos. O meu objetivo aqui é de trazendo algumas reflexões. Eu acho que o nosso objetivo sempre é de discutir essas reflexões. E quando a gente fala de trabalho remoto, eu tenho visto muitas empresas com as quais eu trabalho muito incomodadas com os colaboradores longe, assim, eu não sei o que estão fazendo, não sei de que forma estão trabalhando, e outras empresas que levam essa situação relativamente tranquilos. Mas fato é que os colaboradores, de alguma forma, se sentem muito sobrecarregados, a gente não tem controle de jornada no trabalho remoto, e como as pessoas não têm esse controle de jornada, o trabalho fica aumentado. Eu acho que, em termos de indústria, nós estamos falando de trabalho de escritório, então
dos back-offices organizacionais, e são muitas vezes aqueles trabalhos que alavancam a gestão financeira, alavancam vendas, então o suporte de vendas, a parte de pós-venda, a parte de venda interna. Tem uma série de áreas que ficaram, de alguma forma, suscetíveis a esse trabalho remoto. Então, nosso objetivo aqui... Peraí, deixa eu tentar mudar. Nosso objetivo aqui é discutir um pouquinho qual é a nossa situação efetiva no dia a dia. Na verdade, isso continua sendo o nosso trabalho em gestão de pessoas, melhorar a resolução de problemas, garantir aumento de produtividade como um todo e otimizar a relação entre trabalhadores e gestão. Então, vamos entender um pouquinho sobre isso. Vamos começar com essa relação entre trabalhadores e gestão. Onde é que o RH entra nisso? Na verdade, a gente precisa ter uma parceria com os gestores, a gente já tem conversado muito sobre isso, o trabalho é de parceria, o RH é o grande parceiro do gestor, e os gestores são convidados, e de alguma forma esse convite é compulsório, é uma necessidade, a participar dessa via de mão dupla, do que é que vai acontecer com os colaboradores, como é que eles vão se colocar dentro da organização, e quais são os controles que se faz com esses colaboradores. Então, como é que eu faço essa otimização? Existem demandas dos gestores, existem demandas dos trabalhadores, e o RH pode ser esse mediador, definindo, enfim, políticas, aquela história que é relativamente antiga, mas que muitas empresas ainda não entenderam. O RH deixou de ser operacional, deixou de ser um mero DP para se tornar parceiro da estratégia. Então, se eu tiver que desenvolver treinamento, qualificação, avaliação de desempenho, eu preciso otimizar, eu preciso mediar essa relação para que eu consiga ter os melhores resultados. E a partir daí, a gente começa a ter melhor resolução de problemas e um aumento de produtividade. Então, não dá para a gente, como RH, esquecer que esse também é um papel nosso. Em que medida? Existe uma questão super importante do RH, que é de mediação de conflitos e estruturação de bases disciplinares, junto com os gestores. E segundo ponto é que eu preciso ter avaliação de desempenho. A gente já falou um pouquinho no mês passado, sobre a necessidade de ter a avaliação de desempenho, cargos e salários por conta da lei de transparência. Então, agora a gente começa a falar sobre o quanto isso é relevante, inclusive para horários flexíveis ou trabalho remoto. E aí nós temos as questões que são as seguintes: o quanto meu colaborador, o quanto meu empregado tem qualificação. Então, olha só, se eu tenho... vamos começar pelo trabalho remoto, antes do flexível. Se alguém está distante fisicamente, com baixa qualificação, com baixa capacidade produtiva, talvez essa pessoa fique muito perdida. Sem o gestor estar ali do lado, às vezes sem um acompanhamento. Eu posso fazer acompanhamento para trabalho remoto. Eu não posso deixar o colaborador à deriva. Sem qualificação, então, gente que acabou de entrar, gente que tem uma qualificação e que precisava de acompanhamento dentro do trabalho, isso tem uma tendência forte de dar errado. Outra questão, quando nós estamos falando de trabalho flexível, tirando as questões legais, porque a gente vai ter que cumprir as questões legais, nós precisamos entender o quanto essa flexibilidade ainda me traz rentabilidade. Eu sei que às vezes é um discurso meio diferente das questões de RH, de engajamento,
de comprometimento, e eu acho que isso é ultra importante, mas quem vem primeiro nessa relação é a própria empresa. A empresa é maior do que os donos, eu sempre falo isso. Então, o quanto eu tenho acompanhamento de produtividade. E aí nós temos uma outra questão. Muita gente esquece para que é aquele trabalho. Qual é o objetivo desse trabalho? Então, se eu faço recrutamento e seleção, eu não faço recrutamento e seleção só pelo recrutamento e seleção. Eu faço isso para garantir a melhor contratação possível para que a empresa, dentro daquele cargo, dentro daquela função, tenha melhores resultados. Então, quando o colaborador está focado na própria tarefa, esquecendo dos objetivos, talvez a gente tenha problemas também. Então, todas essas questões precisam ser consideradas à medida que eu começo a flexibilizar ou tornar esse trabalho híbrido. Por quê? Porque no presencial, no dia a dia, pode ser que eu não tenha um gestor que acompanhe, pode ser que eu não tenha um gestor que ofereça suporte, mas a tendência é que esse suporte presencialmente fique um pouco mais efetivo. Então, eu quero deixar uma coisa muito clara. Eu sou super a favor do trabalho remoto. Ele tem dado ótimos resultados em muitas empresas, mas eu também sou muito a favor de que a gente faça um diagnóstico desses nossos colaboradores para ver se existe condição de alcance de metas e objetivos com tarefas realizadas de forma correta. E assim, me interrompam, por favor, se quiserem fazer alguma ponderação. Eu vou olhando o chat aqui junto com vocês, tá? E se quiser abrir o microfone, pode abrir, pode me interromper, estamos à disposição aqui. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ver se existe competência profissional, em que medida existe competência profissional. Desejo de permanência no emprego, desejo de desenvolver carreira. Por quê? Porque às vezes eu vou ter no remoto ou no flexível, com falta de acompanhamento, resultados muito pouco efetivos. A experiência prática, ou seja, o saber realizar a tarefa. Se não souber, o acompanhamento do gestor enquanto existe esse aprendizado. Muita gente foi colocada dentro dos cargos nesse período de pandemia e nunca viram o gestor. Tem muita gente que viu o gestor depois de 1, 2 anos, mas houve acompanhamento efetivo. Então, isso é uma necessidade absoluta. E outra, nós trabalhamos, mesmo que remotamente, de forma flexível dentro de um grupo. Então, se a flexibilidade não trouxer a ideal harmonia de trabalho do grupo, alguém vai ficar sobrecarregado. Existe uma necessidade de adequação ao grupo. Existe alguma regra no grupo. Existe uma regra na empresa. E aí entra uma outra questão, a vontade de trabalhar e aceitar novos desafios e a orientação para o lucro e melhoria de desempenho. Então, nós estamos falando não necessariamente do aumento sei lá, eu acho que o controle é sempre necessário, mas não necessariamente de uma avaliação de desempenho formal, mas de um acompanhamento e de feedbacks constantes, quer seja para fazer essa adequação ao grupo, quer seja para garantir o real desempenho desse meu colaborador que está distante. Então, a gente precisa garantir que todas essas ações estejam adequadas e engajadas entre gestor e RH, o RH como suporte disso. Então, vamos pensar no seguinte, eu preciso definir objetivos e metas dos departamentos e as metas individuais. A gente tem que ter esse tipo de resultado. Muitas vezes as pessoas falam, mas qual é a meta de uma área administrativa? Tem um monte de metas, tem um monte de indicadores. Então, o trabalho pelo indicador, vocês são indústria, todo mundo trabalha por indicador mais do que outros segmentos, a gente tem que fazer o acompanhamento desses indicadores. E se o gestor precisar de alguma ajuda
para qualificar os colaboradores, porque é isso, a avaliação serve para isso, para identificar o gap entre o ideal e o realizado e qualificar para poder evoluir. Então, esse é o nosso objetivo, tornar as metas suficientemente difíceis para serem desafiadoras, mas elas não podem ser inalcançáveis, porque aí eu começo a ficar frustrado. E aí, garantir que esses objetivos, eles tenham a sensação de realização. E aí eu vou deixar um dado, que é o dado final que eu quero deixar. A gente sabe que colaborador satisfeito, ele tem uma tendência de ser mais produtivo. Mas a gente sabe também que isso não é uma verdade absoluta. O engajamento, ele está diretamente ligado ao quanto eu consigo dar resultado. Porque tem muita gente que está feliz, e está feliz justamente porque está improdutivo e sem cobrança. Isso é uma questão importante. Então, essa relação de felicidade e produtividade, ela é uma tendência, mas ela não é uma relação direta. Ela é uma tendência. Só que, para eu conseguir fazer com que essa tendência realmente aconteça, eu preciso ter objetivos e eu preciso ter esse senso de realização. Aí o colaborador vai estar engajado. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente tem que ter essa atenção, garantir que as nossas ações estejam muito focadas em objetivos, em metas, e fazer com que isso esteja claro na cabeça do colaborador, auxiliando os gestores a desenvolver um acompanhamento efetivo, quer seja num ambiente de flexibilidade, quer seja num ambiente híbrido, ou seja, trabalho remoto e presencial. Vamos lá, perguntas. Ninguém? Eu tenho uma contribuição, não é muito pergunta, Sheila. Na verdade, eu acredito que todos acompanham estudos sobre produção, produtividade, trabalho remoto versus trabalho presencial ou híbrido, né? Modelos de um dia, de 2 dias, e talvez essa busca dessa informação é justamente para, de repente, tentar obter um parâmetro para a empresa, né? Além dos aspectos sobre gestão, que seriam ou deveriam iniciar um trabalho de pesquisa na direção de uma decisão sobre adotar ou não o regime de trabalho remoto, né? Sem uma estruturação muito forte, né? Sobre o mecanismo de desenvolvimento desse trabalho e de aferição, né, da produtividade, naturalmente que qualquer decisão seria muito arriscada, né, de ser tomada. Mas existe também o parâmetro de mercado, as experiências que já foram vivenciadas e óbvio que elas nos ajudam a avaliar também uma pesquisa ou um estudo dessa natureza. E eu não sei se é a percepção de vocês, eu me refiro aqui a todos, os coordenadores, inclusive, me ajudem, por favor, se há uma divergência muito grande nas pesquisas que são publicadas, né? Ano passado, por exemplo, um caso emblemático de retorno ao presencial foi da empresa Zoom, a precursora, né, no período pandemia, né? Ela decidiu, ano passado, voltar ao modelo 100% presencial e, assim, causando até um certo colapso de compreensão no assunto, em relação à sua naturalidade existencial, né? E existe estudo da FGV que aponta uma produtividade maior, mas também esse mesmo estudo da FGV demonstra que na indústria de transformação, o grau de incidência do trabalho híbrido ou online é bem menor do que os outros segmentos, como serviço, principalmente serviços, né? E também existe estudo, da Stanford,
que fala sobre uma leitura um pouco diferente de tudo isso, e no sentido de que existe uma tendência de retrocesso do modelo híbrido online para presencial, em função de percepções de queda de produtividade. Então, ao comentar com vocês isso, eu confesso que não tenho uma informação mais forte que eu pudesse dizer a vocês qual é a nossa opinião em relação ao critério. Naturalmente que o formato de gestão que a Sheila está comentando vai diferenciar radicalmente qualquer condição de sucesso, de taxa de sucesso entre uma empresa e outra, ou seja, não é talvez um parâmetro que possa ser utilizado como paradigma aí, né, melhor dizendo, para o que cada empresa desenvolve. Mas, de toda forma, é estudo de mercado, e se vocês quiserem comentar sobre isso, Sheila deve ler isso toda hora. O que você tem mais visto, né, sobre essa... Eu já abro para você. Deixa eu só complementar uma questão essa questão que o Reinaldo levantou. A gente tem inúmeros, assim, duas percepções minhas. Isso é a percepção minha. Primeiro, os estudos, eles são muito divergentes entre eles, porque depende da amostra. Então, em empresas, por que eu estou falando muito sobre objetivos, metas? Em empresas muito estruturadas e que têm processos muito definidos e muito bem definidos, inclusive com acompanhamento desses processos em formato de auditoria, esse trabalho remoto ele acontece de forma muito mais tranquila. Empresas com baixa definição de metas, objetivos e estruturação de processo, porque isso é diretamente proporcional. Quando eu mapeio o processo, instauro o processo, eu tenho que ter indicador atrelado a esse processo. E quanto mais desajustado esse processo tiver, menos qualificado é o meu indicador, porque aí a gente não tem resultado literal entre ação e reação. Então, essa é uma primeira percepção. A segunda percepção que eu tenho é que muitas pessoas, porque esse negócio foi meio um socão, entendeu? Assim, a gente levou um soco e todo mundo foi para casa. Então, muitas pessoas se dão muito bem no trabalho remoto, assim, às vezes melhor do que no presencial. E muitas pessoas deprimiram nesse trabalho remoto. E a interação faz parte da relação humana, de eu conviver com as pessoas e ter esse relacionamento. Então, para mim, todos esses resultados de pesquisa dependem da amostra da pesquisa. E essa amostra, ela tem uma diversidade absurda. Por isso que a gente tem que fazer um meia-culpa, olhar para dentro, ver qual é a nossa realidade, porque é a nossa realidade que vai definir o padrão. Helder, vamos lá. Bom, eu aqui na Vibracústica eu pratico o regime remoto. A gente, durante a pandemia, foi forçado a usar o remoto, na verdade, não, o híbrido, né? Durante a pandemia, nós fomos forçados a usar o remoto, e no retorno às atividades presenciais, a gente acabou adotando o modelo híbrido, e com muito sucesso. Eu acho que ele é um modelo extremamente útil, que propicia aí até um aumento de engajamento e de produtividade, se bem implementado, mas eu tenho que dizer que a Vibracústica ela é uma empresa do tipo que a Sheila comentou. Ela é uma empresa com processos muito bem definidos, muito bem estruturados, onde esses processos funcionam, têm KPIs e são auditados e são monitorados. E eu sou um defensor muito forte do regime híbrido. Eu acho que o regime remoto ele traz algumas dificuldades, onde você tem, no nosso caso, né, empresas industriais e com cultura muito forte, porque eu acho que ele traz alguns desafios muito
complexos de como preservar e multiplicar a cultura da empresa num ambiente remoto. E ele traz um desafio muito maior para o líder, que tem que ajustar o seu estilo e modelo de liderança para trabalhar num modelo, seja híbrido ou remoto, de uma forma totalmente diferente daquela que ele trabalhava e utilizava no modelo presencial. E esse eu acho que é um trabalho que a gente precisa, enquanto RH, estar atento e preparar a nossa liderança para saber operar nos dois regimes, seja no regime presencial, seja no regime remoto, ou eventualmente até no remoto, não, no híbrido, ou eventualmente até no remoto, que eu acho que é o desafio maior de todos. Eu tenho dificuldades de visualizar um modelo 100% remoto para uma empresa industrial, onde a gente ainda tem a necessidade de ter operadores realmente transformando a matéria-prima, agregando valor no nosso produto, e a gente tem que fazer as entregas desse produto para o nosso cliente. Eu entendo que é muito complicado aí trabalhar num modelo 100% remoto para uma indústria, mas eu sou um defensor bastante grande do modelo híbrido. Se me permite, Sheila, uma pergunta para o Helder, né? Helder, desculpe, eu não conheço a sua empresa, mas ela é uma empresa de estrutura familiar ou é uma corporação internacional? Enfim. A Vibracustic, ela é uma empresa multinacional alemã, ela pertence a um grupo econômico que é o grupo Freudenberg, que é um grupo familiar, mas é uma empresa com 175 anos de história e que tem um board profissional, Perfeito. apesar de ter o controle da empresa ser uma empresa familiar. Eu pergunto isso porque é fantástico o sucesso que você tem demonstrado aí, mas eu não sei se a Sheila vai concordar. O grande imbróglio, e aí vem a questão dos relatórios e pesquisas, eu concordo plenamente com a Sheila, precisa ter cuidado com essas amostras, porque quando se trata de empresas familiares, de estrutura familiar no Brasil, familiar brasileira, originalmente, aí a coisa muda totalmente, porque nós temos aquela cultura, se ele não é visto, ele não está trabalhando. Estou errado, Sheila? Na verdade, a gente tem muitos modelos de empresas familiares. A gente tem a empresa familiar que pode ser pequena e que não vai querer crescer, e a gente tem as grandes corporações familiares, e que muitas vezes são, por exemplo, o Itaú, é uma grande corporação familiar com processos muito bem definidos, até pelo segmento. A maioria das empresas familiares, elas até por isso que elas estatisticamente têm grandes problemas, porque assim, a estatística diz que 30% das empresas familiares sem processos estruturados, inclusive processo sucessório, elas não sobrevivem, só 30% sobrevivem à segunda geração e 5% sobrevivem à terceira. Então, eu não gosto muito de falar de profissionalização, porque parece que não é profissional. As empresas são profissionais, mas esse aspecto de governança que o Helder comentou é um aspecto que dá todo o suporte. Então, ter um indicador, ter processo, ele inclusive ajuda a empresa familiar a ser mais longeva, porque aí eu consigo ter prestação de contas entre os sócios. E aí, quando a gente fala como uma empresa do Helder, que é uma empresa alemã, a minha filha trabalha numa empresa de 350 anos alemã familiar, que é o Laboratório Merck. Então, assim, a gente tem características de empresas muito longevas, é o caso de 175 anos, isso é absolutamente ponto fora da curva, mas a gente tem que ter processos muito bem estruturados. Então, existe uma grande quantidade de empresas familiares que não tem, e que quando foi todo mundo para casa, assim, isso também é uma questão cultural. Eu vi muito dono de empresa dizendo, esse lugar está vazio, ninguém está trabalhando e as pessoas estão se matando em casa. Então, é um aspecto cultural, é um aspecto de gestão, mas a gente precisa
Até para... Eu sou uma entusiasta também do trabalho híbrido, mas quando a gente tem processo e indicador, senão a gente vai ter problema. Não sei se vocês concordam comigo. Não, eu particularmente concordo, né? Essa provocação que eu coloquei aqui é até pela experiência que nós temos aqui com clientes, principalmente empresas de médio porte. Eu também tenho. Isso, É né? isso aí, é isso aí. Então, o complicador fica justamente aí, principalmente quando o dono, fundador ainda está dentro da operação, Sim, ele sim, sente esse vazio, essa lacuna, né? E é ele se isso. sente, entre aspas, enganado, né? Só que É. a entrega está acontecendo. A Uhum. entrega está acontecendo. E isso é muito difícil virar essa chave, né? Então, quando a gente pega um exemplo de uma empresa como a do Helder, né? Como ele comentou, alguns exemplos que você citou, realmente dá uma tranquilidade, mas eu ainda sinto que, em relação a empresas brasileiras, médio porte, algumas, aqui eu tenho pelo menos duas de grande porte que também enfrentam esse Sim, problema, e aí, sim. pensando no que você falou, a questão dos processos bem definidos não estão bem definidos, Então, né? Então, realmente é preocupante, né? é isso. Eu acho que, para mim, a lógica é o que o Helder falou. A gente precisa ter um RH que dá suporte. A Cristina também falou sobre isso no chat. A gente tem segmentos e segmentos, mas, independentemente desses segmentos, o nosso papel de RH é de dar suporte para essa evolução, porque eu acho que esse, de alguma forma, é um caminho que a gente pode... tem empresa que está 100% presencial, mas vamos combinar que a nossa vida ficou... Olha o que nós estamos fazendo aqui hoje. Mesmo que nós estejamos presencialmente nas nossas empresas, em outros tempos era inimaginável fazer uma reunião dessa e otimizar o nosso tempo. Então, a gente vai ter que conscientizar as nossas equipes de que resultados precisam acontecer, qualquer que seja o segmento de trabalho que nós estejamos fazendo. E se nós observarmos dentro das nossas empresas problemas de processo ou colaboradores muito perdidos quanto a resultado, porque é isso, muitas empresas não fazem avaliação de desempenho, sequer dão feedback. O gestor não dá feedback. Então, aí, realmente, eu fico muito perdido, e aí eu não sei se eu estou dando certo, se eu não estou dando certo, se eu estou fazendo o trabalho que deveria ser feito, e a gente volta a estaca zero, porque eu faço o trabalho pelo trabalho e não pelos objetivos e metas que ele precisa render. É Concordo. isso. Mais alguma colaboração, pessoal? Não? Então, eu agradeço. Eu vou me despedir, peço desculpas, vou me despedir de vocês, mas na próxima reunião eu estarei aqui. Um beijo grande para vocês e ótima reunião. Obrigado, Sheila. Tchau, tchau. Sheila, muito obrigado, viu? Eu ia dizer sobre dar sequência, mas, naturalmente, se alguém ainda quiser compartilhar sua experiência em trabalho remoto nas empresas, será muito bem-vindo conhecer aí mais informações sobre, né, como está o comportamento do nosso setor. Que eu pude me defender, só um dado, e dado, mais uma vez, né, não reflete nenhuma possibilidade de interpretação nesse caso, é de que no Brasil o número médio de empresas que praticam o trabalho hoje híbrido, né, no Sudeste é de 11,9%. Isso é dado do ano passado, do IBGE, se não me engano, é a pesquisa mais recente que nós temos disponível. Essa média, ela cai quando a gente fala sobre o Brasil e fica na casa dos 9%, né? Só uma informação aí. E a pesquisa também aponta que existe a média de trabalho remoto, né, reduziu de 2022 para 2023 na média de 3,5 dias para 3,3 dias.
Porém, a percepção de produtividade aumentou de 52% para 68%. Então, é interessante essas informações, e essa última que eu falei é da FGV. Mas, aberto aí, o microfone e também o chat. Reinaldo, aproveitando a oportunidade, já que você falou em pesquisa, das empresas que estão presentes hoje aqui na nossa reunião, além da que já se manifestou, que pratica o trabalho híbrido, remoto, né? Quais outras que estão presentes aqui e que adotam esse tipo de regime de trabalho? Tem mais alguma? Só uma curiosidade, só para a gente ter uma ideia. Eu não sei se Tem mais dá alguma? para Pode colocar dizer. o enquete aqui Só para dizer. Seria Sim interessante ou a gente ter não. preparado uma enquete para isso. De repente, no chat, quem quiser escrever sim ou não, ou Só para comentar, saber como né? é que anda o setor de artefatos de borracha nesse exato momento aqui. Sim, sim. A Cristina, da Latexão Rock, escreveu aqui, concorda com a Sheila, é muito do segmento. Aqui temos o híbrido. Verificamos que as empresas de TI quase todas aderiram, 100% do home office, mas defendo o híbrido para socialização também. Já existe aqui uma contribuição. Então, Eli, você sabe se dá para colocar aqui uma enquete direto no chat? Oi, eu não ouvi. Vai verificar. Aí ele vai verificar, de repente ela coloca ali para a gente no chat. O pessoal tá. Porque aí fica mais prático aqui, de todos, de repente, só clicarem um botão lá e a gente conhecer a média aqui, pelo menos do nosso grupo, que Não, está em sabe reunião. por que eu fiz essa pergunta? Porque eu estou vendo Aham, um dado aqui do setor do elétrico-eletrônico, da BINE, né? legal. A Bini? Que ela tem é uma pesquisa até agora de 2024, né? Estou vendo agora rapidamente aqui. Então. E 52% das empresas pesquisadas adotam esse trabalho híbrido ou flexível, né? Interessante, né? É um segmento, né, eletroeletrônico, né? Eu não sei se esse percentual também é só relacionado exclusivamente ao pessoal da área administrativa, né? Eu acredito que sim, né? Porque na parte da produção, eu acho que é quase que inviável, né? Uma adoção tão grande assim, né? Mas você vê que é um percentual até que razoável, né? Tendo Sim, em vista que a gente tem lido e ouvido, né? Muito na mídia, né? Que há uma redução do trabalho remoto e flexível, híbrido, né? Também, né? sim. Os empregados estão retornando aos escritórios das empresas, né? Não só da indústria, como do setor terciário, né? De prestação de serviços, né? Então, essa Aham. foi uma curiosidade. Nós temos um survey aí já na tela. Todos, ainda que já escreveram no chat, se puder, por gentileza, clicar lá no survey. Assim a gente tem uma resposta. Mas enquanto vocês clicam, eu vou ler aqui as contribuições que chegaram aqui. Dissertado é melhor, inclusive, né? A FM Pneus comentou que estamos implantando o teletrabalho e hoje estamos na reunião para entender a realidade de quem já tem a modalidade. É uma deixa aqui, inclusive, para que, como o Helder fez, e somos gratos ao Helder poder compartilhar, né, as suas experiências, é muito bem-vindo, né? A Momenzani diz que não pratica o teletrabalho nem para o administrativo. Na Zanaflex, estamos 100% presencial, a Lucy comentou. Porém, de acordo com o departamento de gestão, podemos combinar semanalmente quem poderá ficar em home office. Ou seja, é uma ideia muito interessante também, Lucy, porque não necessariamente todos os projetos e a todo momento permite uma padronização desse formato de híbrido ou presencial. E, de repente, você tem algum momento que o projeto ele tem condição de oferecer, né, um gerenciamento remoto e, consequentemente, o trabalho ser desenvolvido dessa forma. Então, você não deixa aí nenhuma proposta estanque, né? É bem interessante o que você trouxe aqui, Luci. Reinaldo, Oi? é, Três. Então faltou bastante votações. Se você quiser deixar aberto, pode deixar. E o Lauro,
A palavra é sua, por favor. Eu só gostaria de citar, com a experiência, evidentemente, da pandemia, da Covid, nós temos alguns casos assim que são emblemáticos, né? Eu vou citar dois aqui especificamente. Infelizmente, eu não posso citar o nome da empresa, mas é uma empresa que tem hoje no Brasil algo em torno de 5.000 empregados. Ela tem um escritório aqui em São Paulo para abrigar aproximadamente 2.300 empregados, né? E por dia ela tem recebido em torno de 120 colaboradores. E nesse caso específico, né, ela enfrenta um grande problema, que é o que a Sheila falou, é referente à geração Z, né? Aqueles nascidos entre 95 a 2010. São pessoas que se ambientaram muito bem com a questão da flexibilidade, trabalham muito bem em relação às questões de comunicação eletrônica, internet e tudo mais, e entregam muito bem, né, através desses meios. Aliás, entregam até mais do que presencial, porque essa geração ela não gosta da rotina, ela não gosta do expediente, né, como nós, pelo menos a minha geração, estava acostumado. Tá? Então, essa empresa ela tem um escritório que deve ser um custo gigantesco, né, numa das áreas nobres aqui de São Paulo, que foi projetado para abrigar 2.000 e poucas pessoas, e por dia ela abriga ali nas suas instalações em torno de 100 a 150 em dias de pico, né? Então, tem a questão do custo operacional também, que a pandemia acabou atingindo. A outra questão, o outro exemplo, é uma empresa aí eu posso falar porque ela é uma notícia que foi divulgada pela mídia, né? A empresa Passarelli de Headhunters, ela tem uma quantidade significativa de colaboradores, mas à época da pandemia, ela tinha lá um escritório também numa região nobre aqui de São Paulo, com um custo altíssimo, e de repente a direção da empresa percebeu o seguinte: mas por que eu preciso ter uma instalação para essas pessoas, né? E colocou a sua equipe em trabalho remoto, designando salas em coworking para que elas pudessem ter um local de reuniões, e manteve somente um andar para a direção da empresa, né, a área administrativa da empresa. Quer dizer, reduziu drasticamente o seu custo e proporcionou um trabalho flexível, né, mas em sua maioria de forma remota, a todos os seus colaboradores que trabalham aí com a questão de headhunter, recrutamento e seleção. Tá? Então, veja que também tem o aspecto financeiro, né, envolvido aí, de você reduzir custos de instalações. Evidentemente que quando você adota o trabalho flexível, o custo também que o empregado, que o colaborador vai ter para instalar a internet, para essa finalidade, os móveis, lembrando que os móveis devem seguir questões e obedecer, né, atentar para questões de ergonometria, né, porque a saúde do empregado ainda, né, enquanto ele está disponível, ainda é responsabilidade do empregador, né? Mas mesmo assim o custo envolvido é bem menor, né? Então, esses dois casos para mim foram bem emblemáticos, porque tem esse aspecto também, né? E muitas vezes o empresário ainda não conseguiu visualizar essa economia, né, frente àquela cultura que eu havia citado de se não está na minha frente, não está trabalhando, apesar da coisa estar sendo entregue, né? Então, é uma visão também, e essa questão, até no recrutamento, as empresas hoje têm certa dificuldade de fazer o recrutamento de novos profissionais, principalmente dessa geração, né, a geração Z, onde ele já pôs na cabeça de que realmente ele precisa, ou ele entrega bem, mas de forma um sistema híbrido de trabalho ou completamente remoto. Um exemplo, eu já havia citado para o Reinaldo, o meu filho, ele gerencia uma equipe de 28 a quase 30 pessoas no mundo inteiro. Ele trabalha em casa, e onde ele estivesse, 2 semanas atrás ele estava em Praga, trabalhando,
né, e fazendo um curso e gerenciando essa equipe. E para a empresa que tem origem australiana, é perfeitamente normal, é aplicável e é produtivo, né? Então, veja como o mundo tem alcançado algumas diferenças. Pois não, Helder? Bom, essa é uma realidade, né? Além de trabalhar aqui na Vibracústica, eu sou diretor da regional do Ciesp aqui em Taubaté. E um exemplo que eu vou relatar aqui do Ciesp em São Paulo. O Ciesp fez recentemente, no final do ano passado, um recrutamento para 12 profissionais de TI. E no processo de recrutamento não ficou claro o regime de trabalho. Quando os 12 profissionais selecionados foram assinar o contrato de trabalho e descobriram que não era trabalho remoto, todos os 12 recusaram a vaga. E o processo teve que reiniciar do zero, com o Ciesp colocando claramente no anúncio que aquelas vagas eram para trabalho presencial 100%, o que não é mais padrão na área de TI. Então, esse é um exemplo disso que você está falando, dessa mudança de cultura e até muito relacionado com o segmento. Eu me surpreendi com o número da pesquisa apresentada pelo Reinaldo, da quantidade de empresas que segue com trabalho híbrido. Eu tenho aqui um indicador, que ele é do segmento automotivo ao qual eu pertenço, né? Da Automotive Business, que faz aquela pesquisa de diversidade e inclusão. E ali tem um capítulo, né, do equilíbrio vida pessoal profissional, e eles constataram que 78% das empresas automotivas seguem oferecendo o regime híbrido de trabalho em 2023. Foi quando foi feita a tomada de dados para pesquisa, que 21% das automotivas voltaram a trabalhar 100% presencial e só 2% tinham mantido o regime remoto, integral. Viu, Helder? Só me ajuda aqui. A primeira informação que você falou foi 68% 78, mantiveram. 78, 78% 78 mantiveram? mantiveram o regime Tá. híbrido. Então, veja, talvez possa bater, eu até coloquei o estudo, o link do estudo aí no nosso grupo Hum. do portal da FGV IBRE, porque eles falam sobre a queda que houve de 22 para 23 no grau de empresas que que praticam o regime, né? E aí você está dizendo que 78% mantiveram, isso quer dizer que a diferença para 100 deixou de manter. E isso Sim. numa amostragem que sabe-se lá qual é o percentual. Isso não significa que 68% das empresas praticam, Não. correto? Então tá. As que responderam à pesquisa, que foram 63 empresas automotivas, Tá. Que 78 mantiveram. mantém ainda o regime Tá. híbrido. A Vibracústica, inclusive, que nós somos uma das que respondeu essa pesquisa. Certo. Elas são pesquisas, eu diria que são dados complementares a esse que eu pus aí no grupo, Uhum. que é essa pesquisa, e aí é interessante a gente ir somando, né, para entender. Houve redução, né? Essa pesquisa está apontando aí que houve 22% de redução das empresas que praticavam deixaram de praticar, né? Uhum. E interessante, muito interessante. Essa pesquisa do Ô, Automotive Business. Reinaldo, Oi? eu tenho uma pesquisa da Resume Builder, né, que é uma plataforma de currículo, né? Ela É, diz na pesquisa dela que 90% das empresas pesquisadas, isso em outubro de 2023, pretendiam voltar ao trabalho integralmente presencial. E 30% dessas empresas ameaçavam, inclusive, demitir aqueles que não quisessem voltar, né? E aí você tem algumas notícias que relatam que a Amazon, sei lá, a Apple, essas empresas, né, que foram de início foram romperam a barreira para praticar o trabalho remoto, de repente se colocaram numa posição de que não, vamos trazer todos ao presencial. Não dá para entender, né? Como é que uma empresa de tecnologia, até de acordo com o que foi dito aqui pelo Helder, como é que isso voltou atrás, né? Uhum.
E tem mais uma coisa, Helder, e eu não sei se você concorda, os demais, é, para a minha geração, e aí eu vou colocar entre 45 a 60 anos de idade, o trabalho remoto, apesar de trazer algumas facilidades que nós desconhecemos, ele quebra aquela sensação de pertencimento, porque nós nos sentimos, né, e aí conversando com pessoas da minha geração, tal, isolados. Quando não é esse o fato real, mas a sensação é essa. Então as empresas se encontram numa sinuca de bico para administrar o encontro de gerações, e nós estamos passando por um período de transformação muito rápida, muito ligeira, né? E eu não sei se eu já citei aqui, mas eu recentemente acabei de ler um livro, eu até recomendo, né? Outliers, que é Fora de Série, e lá o autor ele diz que algumas tecnologias, como, por exemplo, o computador que nasceu em 79, né? É, e nós temos aí grandes nomes que se deram bem com aquela tecnologia, eles nasceram justamente, estavam com a idade certa, no momento certo da tecnologia. Para alguns era tarde, a tecnologia surgiu tarde demais e para outros cedo demais. Então, no meu caso, por exemplo, a tecnologia que nós utilizamos hoje, ela chegou tarde demais, né? E para alguns que ainda não estão no mercado de trabalho, cedo demais. Mas existe Agora, uma geração que está justamente nesse ponto, né? De aproveitar, de entregar e de construir coisas novas é, e maravilhosas, né? Eduardo, eu comentaria que eu acho que esse é um dos desafios que nós temos hoje, porque nós temos hoje convivendo no ambiente de trabalho praticamente 5 gerações ah, concomitantemente. E isso leva a esse tipo de conflito ou de diferença. Enquanto você citou aí, eu estou na mesma faixa etária que você, e eu me adaptei super bem ao regime de trabalho híbrido, e é um regime que eu sou um defensor dele, porque eu acho que ele aumenta a produtividade e não impacta no engajamento. Sabendo administrar, você tem a manutenção e a preservação da cultura da empresa, a manutenção dos elos, dos links entre as pessoas, até porque você tem muitos momentos presenciais na empresa, além dos momentos que você está remoto. Mas se você pega as gerações mais jovens, elas não têm o menor problema ou dificuldade em se identificar e ter essa sensação de pertencimento sem nunca ter pisado na empresa. Pode parecer paradoxal para você ou para outras pessoas da nossa geração, mas isso acontece com essa turma mais jovem. Sim, sim, eu entendo isso. No meu caso pessoal, eu descobri um mundo novo, né? Mas em conversa com pessoas que trabalhavam essencialmente de forma presencial, da minha idade, eu percebo que há uma quebra de paradigma muito grande e que tem que ser trabalhado, tem que ser alimentado de maneira, olha, você ainda pertence a uma grande corporação, você ainda pertence à nossa empresa, você é importante, enfim, né? Porque senão realmente parece que eles são colocados num limbo imaginário, tá? É uma sensação que isso eu tenho notado, tá? Eu estava escrevendo aqui só para Elião, para perguntar se aqui nessa comissão a gente combinou, como são várias, eu me confundo aqui, quanto à duração da reunião, se é de 1 hora e 30? Eu digo isso porque a Cristina da São Roque já se despediu, porque ela tem outra reunião às 11, e eu receio que a gente tenha agendado só para 1 hora, e de repente a gente... Na última reunião, nós discutimos Isso, a possibilidade de estender o horário, mas essa só foi agendada para 1 hora. essa só foi agendada para 1 hora. Pois Nós bem, não tomamos ah, decisão de fato de se iríamos estender ou não, e ela só foi agendada para 1 hora. eu peço, Eliama, por favor, que coloque aí um survey para a votação de 1 hora e 1 hora e 30 de duração, para que a gente possa, em definitivo, fechar essa questão. Eu sugeriria que a gente estendesse para 1 hora e 30 de reunião, porque não dá para perder a oportunidade de ouvi-los sobre as experiências. Eu acho que
a parte mais rica das nossas reuniões está justamente nesse ponto da participação. E, às vezes, isso, obviamente, estende um pouco além do que temos aqui, por exemplo, programado para a apresentação aí do Dr. Lauro e do Dr. Paulo, que trariam para nós aí só a parte, só não, né? A parte legal, né, do tema teletrabalho, sob a ótica de sua implantação, né? Dr. Lauro, ele ia também compartilhar com vocês aí uma contribuição que ele fará, que é uma cartilha sobre o assunto, né, Dr. Lauro? Exato. E, Vou preparar um e-book, né? E logo mais a gente compartilha com todos os participantes, né? eu pergunto, como nós só agendamos para 1 hora essa reunião, eu sugeriria que a gente respeitasse o que foi programado, porque todos podem ter aí agendado outras coisas, e a gente, na próxima reunião, se o survey, acho que não saiu o survey aqui ainda, e para que não fique muito corrido, pessoal, eu vou colocar esse survey lá no WhatsApp, tá? E assim a gente vota por lá com tranquilidade. Deixo aqui meu voto para a gente passar a reunião para 1 hora e meia, e ele terá de se ausentar, iniciando agora outra reunião. Muito obrigado, Helder. Até a próxima reunião. Então, a gente vai colocar essa pesquisa lá no grupo rápido para que vocês possam responder. Sugiro a gente retomar a próxima reunião para a conclusão deste assunto. Mas em 3 minutos, doutor Laura, se você pudesse atualizar o pessoal sobre o processo de transparência salarial, né, da liminar, a quantas andam, né? Dizer que nós, obviamente, ingressamos, talvez nem todos saibam disso. E é isso. Eu acho que, por conta do horário, a gente vai ter que encerrar. Pode ser? Pode sim. Nós entramos com o mandado de segurança há algum tempo atrás, há 2 semanas atrás. Infelizmente, véspera de feriado, acabou sendo julgado por um juiz plantonista e o resultado já era esperado. Acabamos por pesquisa sabendo que até na reunião da própria Fiesp foi comentado o nome do plantonista e, de fato, ele acabou negando, né? Indeferiu o nosso pedido, mas aí nós entramos com outra ação. Está ainda, infelizmente, nós não temos o julgamento, mas de acordo com o que nós temos visto em decisões similares ou pedidos similares, eu acredito, estou bem confiante nesse sentido, de que seremos beneficiados, tanto com o impedimento ou a não necessidade de publicação, né, do relatório, como também a questão de contestar, de poder contestar as discrepâncias apontadas nesses relatórios pelo Ministério do Trabalho, tá? Então, acredito que nós ganharemos um tempo significativo. Evidentemente que é uma decisão que ela pode, a qualquer momento, cair por terra. Então, é um momento em que as empresas terão para se preparar, né, para buscar elementos e argumentos para justificarem as suas eventuais discrepâncias aí, aperfeiçoarem os seus processos, processo de avaliação, processo de descrição de cargos e salários, justamente para se evitar, lembrando que esse relatório ele será publicado ou será emitido pelo Ministério do Trabalho semestralmente. Então, cada semestre nós teremos aí esse imbróglio para ser resolvido. Então, mas de qualquer forma, as empresas precisam trabalhar bastante em relação a esses processos internos. O que nós percebemos, Reinaldo, você me permite aqui, com os clientes que nós temos, que não são da base sindical, mas penso eu que talvez se reflita aí, é que realmente as empresas que acabaram sendo atingidas de forma negativa, né, são empresas que não conseguem argumentar por que existem aquelas diferenças. Ou seja, não tem um processo de avaliação definido, estabelecido. Também não tem descrição de cargos e salários, não tem cargos, o plano de cargos e salários sequer foi oferecido à Delegacia Regional do Trabalho para fins de homologação. Então, fica muito difícil contestar as diferenças apontadas. E lembrando, o que o Ministério do Trabalho fez foi trabalhar com as informações
que foram enviadas pelas empresas mensalmente através do e-social, né? Então, a origem dessas informações são projetadas pela própria empresa, né? Daí, qualquer diferença tem que ter uma justificativa, tem que ter uma motivação, né? E não pode ser alegação sem base probatória, né? Então, eu estou bastante confiante que ainda essa semana nós tenhamos uma resposta da nossa ação e aí comunicaremos a todos o resultado. Excelente, doutor Lauro. É isso, né? A gente atualiza, a gente já tinha, de certa forma, atualizado todos pelo WhatsApp, né? Sobre o ingresso, sobre o resultado inicial e depois que nós impetramos o recurso, na mesma data em que foi indeferido o nosso pedido, apelamos, né? Se é assim que os advogados falam. E agora, assim que a gente tiver o julgamento da apelação, a gente traz aqui as atualizações com as eventuais e possíveis recomendações sobre o assunto, que ele está dinâmico, né? E cada dia acontece um fato novo, não deixando de observar a necessidade de se pensar nas adequações, caso já tenham apontado alguma divergência no relatório, né? O relatório tem apontado divergência, é prudente que se pense de imediato, né, em organizar lá o plano de trabalho, pois a empresa naturalmente poderá ser acionada em relação ao assunto. A Elielma está escrevendo aqui que o enquete já está lá no grupo sobre o horário de reunião. Eu, então, sugiro aqui a gente encerrar para que quem deixou a reunião não perca o bate-papo, e nós retomaremos com o assunto na próxima reunião. Pode ser? Doutor Paulo, eu não sei se ele está aqui com a gente. Estou. Tá, Não, sim. deixa Doutor eu só Paulo, fazer um alertazinho rapidamente sobre o trabalho remoto. por De favor. um segundo. Nós sabemos que o trabalho remoto, o híbrido ou o teletrabalho, ele é disciplinado pela CLT, ok? Perfeito. Através do artigo 75A até o 75F. Então, eu só quero alertar que o parágrafo 7 do artigo 75B, ele também faz alusão à convenção coletiva e acordo coletivo de trabalho, né? Então, é importante fazer uma checagem, verificar, né? Não é o caso da nossa convenção coletiva de artefatos de borracha, né? Ela não trata do trabalho remoto, híbrido, mas como nós sabemos que nós temos empresas sujeitas a múltiplos enquadramentos sindical, é bom revisitar as convenções coletivas que se aplicam na empresa para verificar se não existe nenhuma cláusula tratando do trabalho remoto ou híbrido, ok? Esse é só um alerta, tá? E muitas Excelente. vezes as empresas tratam diretamente dessa alteração de contrato de trabalho, de presencial para remoto ou híbrido, e muitas vezes acabam se esquecendo de fazer uma checagem, de olhar a convenção coletiva para ver se ela também não trata da matéria, para que não haja aí nenhuma divergência e nem a criação de nenhum passivo aí para o futuro, tá bom? Então, de forma rápida, essa a minha conclusão do dia hoje, tá bom? E Doutor Paulo, aproveito também para agradecer a oportunidade, novamente, de poder obrigado, participar doutor desse Paulo. encontro. Mas eu vou pedir que você volte com essa reflexão na próxima reunião, pelos que não estiveram. E para ficar o senhor comentar um pouquinho mais sobre a lei que se aplica, no caso, para o segmento de artefatos de borracha e reforma de pneus no estado de São Paulo, uma vez que nós não temos a regulamentação da matéria em nossa convenção coletiva, né? Se eu não me engano, nesse caso, aplica-se a Lei 14.442, de setembro de 22, e nela lá existe as definições sobre o trabalho remoto, correto? E é o que o doutor Lauro comentou, ele vai estar preparando o material já, né, nesse sentido. Exato. Inclusive com os Perfeito. aspectos legais. Tá? Isso. Excelente, excelente. Bom, perdoe a brevidade aqui da nossa reunião. Nós já estamos lá com o
o chat, e o pessoal já está votando, está vencendo lá o de 1 hora de duração, 1 hora e meia só tem um voto. Vamos coletar essas votações aí ao longo do dia de hoje, de amanhã, e assim serão as próximas reuniões, tudo bem? Ok. Doutor Perfeito. Lauro, doutor Paulo, as considerações finais aí dos coordenadores, por favor. Ah, se você me permite, doutor Paulo, eu só queria agradecer essa oportunidade e eu acredito que essa questão, essa coletânea de informações que nós conseguimos através dessas reuniões do próprio segmento é crucial para que nós, como representantes sindicais, né, enfim, possamos tomar decisões que possam beneficiar toda a base, né? Perfeito. Saber o que está sendo praticado e ver qual é o motivo dessa prática e quais são os benefícios identificados por cada empresa, né? Para poder padronizar, tá Perfeito. bom? Excelente. Serve de base para, assim como todas as matérias que a gente avalia, uma eventual proposta negocial de alteração da convenção coletiva, quando há necessidade, exatamente, só fazendo aqui uma reflexão, doutor Lauro, para o que você disse, que é exatamente os debates que nos permitem avaliar a necessidade de regulamentar alguma matéria no âmbito da negociação coletiva. Excelente. Doutor Paulo? Igualmente, Reinaldo, eu acho que foi importante esse debate, essa troca de experiências, né? Principalmente para a gente ter uma ideia de como anda o nosso setor de artefatos de borracha e pneumáticos, né? E da reforma, né? Como é que anda a aplicação do trabalho remoto ou híbrido no âmbito da nossa categoria, né? Até para que a gente possa melhor se posicionar, né, em negociações futuras a respeito do tema, tá? Então, é Perfeito. isso. Bom, mais uma vez, muito obrigado. Desejo um excelente dia e uma excelente semana a todos e até a próxima reunião. Obrigado a todos. Obrigado e um bom Boa dia a semana. todos. Bom dia. Tchau, tchau.